Olá, povo de Deus, graça e paz a todos. Depois de um longo período, nós estamos de volta com os nossos vídeos, né? E por que eu parei de postar? O que aconteceu foi que eu perdi a senha e o e-mail, né? Na mudança de telefone, de aparelho celular, acabei perdendo a senha e o e-mail, eu não consegui acessar o canal. Mas, graças a Deus, o Senhor me deu a lembrança, essa semana, sentado no sofá, Ele me deu a graça e eu consegui de novo destravar o meu canal, e eu estou aqui de volta para trazer mais mensagens para você mandar para os seus amigos, para a sua família, sempre palavra de Deus, sempre doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, aquilo realmente que cura, que salva e que liberta, tá bom? Obrigado a todos que mandaram mensagem, me cobrando, e eu estou de volta aqui no nome de Jesus. Eu queria meditar com vocês hoje um texto de Mateus 16:18, que diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, né, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa passagem aqui muito conhecida foi quando Jesus ele pergunta para os seus discípulos o que as pessoas diziam quem ele era, né? E uns diziam que ele era Jeremias, porque ele chorava muito, outros achavam que ele era Elias, uma reencarnação, né? Porque ele era um homem de muito poder. E Jesus acaba dizendo para os seus discípulos, né? Também diziam que ele era João Batista, né? Por causa da sua palavra dura, forte. Então Jesus disse para os seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro disse: Tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo, né? O Salvador, o Libertador. Na prática ele disse isso. E Jesus disse que sobre essa pedra, sobre Jesus, ele mesmo, ele ia edificar a sua igreja, e as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. É a primeira vez que Jesus fala abertamente sobre igreja. Até então esse termo, que significa os chamados para fora, nunca tinha sido falado por ele. O que eles tinham era a sinagoga, pode-se dizer que era mais ou menos uma igreja na época, mas não na ideia central de Jesus, né? A ideia original de Jesus, quando ele disse que iria edificar a igreja dele, são os chamados para fora, que não está restrita a um ambiente físico, não está restrita a quatro paredes. Desde o início, quando Jesus estipulou os moldes daquilo que seria uma igreja, um ajuntamento dos discípulos de Jesus, dos filhos de Deus, um lugar de comunhão, mas acima de tudo um lugar de celebração e de concentração para você trazer aquelas pessoas que você evangeliza, que você salva, que você conquista com o poder do Evangelho de Jesus. Então a igreja premeditada por Jesus, estipulada por ele, definida por ele, nunca foi um prédio, nunca foi um aglomerado, nunca foi a visão nunca foi criar edifícios gigantescos para acomodar pessoas, transformar esses edifícios em shoppings, lanchonetes. Não, nunca foi. O objetivo da igreja era ser chamado para fora, sair das quatro paredes, alcançar as pessoas. Lá mais na frente, no Evangelho de Mateus 28, ele vai dizer: Ide, portanto, e fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O objetivo da igreja, estipulada por Jesus, criada por ele, é fazer discípulos, é alcançar pessoas lá fora, os perdidos, aquelas pessoas vulneráveis, aquelas pessoas que estão vivendo sobre o engano das trevas, sobre enganos religiosos, sobre enganos espirituais. A igreja edificada por Jesus e que o inferno não prevalece é a igreja que está evangelizando, é a igreja que está pregando, é a igreja que usa os recursos financeiros para mandar missionários, para alavancar pessoas em outros lugares, outros estados, outras nações. O objetivo da igreja de Jesus é esse, é alcançar discípulos, é fazer discípulos. Existe muita dúvida. O que ele quis dizer quando as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Significa que a igreja tem poder e autoridade dada por Jesus, e aonde houver o domínio das trevas, aonde houver o domínio do mal, do medo, a igreja vai entrando nesses portões. No original a ideia seria de arrombamento, de violência física
a ideia, não estou dizendo que isso é na prática, de arrombamento de portões no poder da palavra de Deus, entendeu? De mudança de mente. Quando o evangelho chega no lugar onde o inferno estava dominando através das drogas, da prostituição, da corrupção, a igreja vai arrombando esses portões e vai levando luz aonde há trevas, vai levando cura, vai levando libertação, vai levando sal, vai trazendo sabor, vai conservando aquele lugar para que a podridão vá embora. Essa é a igreja que o inferno não prevalece. O inferno não suporta esse tipo de igreja. É a igreja que Jesus quer que eu seja e que você seja. Infelizmente, por causa de líderes corruptos, por causa de líderes egoístas, de mercenários, a igreja se transformou num cassino, num lugar de arrecadação de dinheiro, num lugar de enriquecimento de pastores, de família pastoral, e o evangelho de Jesus foi se perdendo. Em vez da igreja arrebentar os portões do inferno, o inferno entrou na igreja e está arrebentando com as pessoas. Você vê milhares de pessoas nas igrejas, não tem um discípulo, não evangeliza, não prega arrependimento, não prega cura, não prega libertação. E por que não estão fazendo isso? Porque elas mesmas nunca sentiram isso. Elas vivem uma demagogia espiritual, um estelionato, anos e anos dentro da igreja, não cresce, não evolui. É muito provável, você que está me ouvindo agora, que você já ouviu em alguma pregação, em alguma meditação da palavra, alguém dizer que a igreja é um grande hospital. Mentira, irmão, a igreja não é um grande hospital. A igreja, ela é um quartel onde tem soldados que estão sendo preparados e estão em guerra. A igreja é um quartel cheio de soldados de Cristo que estão no campo da batalha, batalhando contra o inimigo. Essa é a visão. Se você disser que a igreja é um hospital, as pessoas ficarão ali dentro doentes a vida toda e nunca sairão da UTI, nunca sairão da enfermaria, do CTI, dos apartamentos, porque sempre estão doentes. É essa a visão que a igreja tem hoje. Um grande hospital. E Jesus, quando ele disse que nós somos os chamados para fora, a igreja tem que ir, irmão. A igreja tem que arrebentar os portões do inferno no poder do Espírito Santo de Deus. A igreja não é um hospital, a igreja é um quartel. Ela pode até ter um hospital para cuidar dos feridos que estão vindos da guerra, mas eles são tratados e logo depois que eles são curados, eles são enviados novamente para cumprir o chamado de fazer discípulos. A igreja de Jesus não é um lugar para fazer campanha política, não é um palanque político. Pastor não tem função de estar explicando para as pessoas, estar politizando a igreja. A função pastoral é fazer com que a vontade de Jesus prevaleça na terra, que o reino de Deus venha crescer. A igreja de Jesus não pode ter contaminação com profano. A igreja de Jesus não tem que se meter em política, não tem que se meter em ideologia política humana. O nosso objetivo como igreja, criado por Jesus, segundo a palavra de Deus, é ir e fazer discípulos, e que esse discípulo conheça, através do meu testemunho, as maravilhas que Jesus fez na minha vida, as mudanças, as curas, as libertações, e assim você vai ganhar os perdidos, e esse vai ser curado, vai ser transformado, e daqui a pouco ele ganha e traz outro. Foi assim que a igreja primitiva avançou, pregando o evangelho de Jesus, e é assim que a igreja moderna se perdeu, irmão. Ela precisa voltar às origens, ela precisa voltar à palavra do Senhor, a cumprir os mandamentos de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração. Mande esse vídeo para alguém que está vivendo uma situação totalmente contrária do que Jesus ensinou. E seja igreja, você é igreja. Evangelize, fale de Jesus, fale do que Jesus fez na sua vida e deixa Deus te usar no nome de Jesus.